Alô, amigos urbano! Começa agora o único programa que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral, estou de mal a pior, estou aqui com o Fernando Ribeiro. Tudo bem, Fernando? Bene, tudo, tirando o Santos, tá tudo ótimo. Com o Santos, tudo muito ruim na minha vida, Vinícius. É isso, cara. Estamos de mal a pior na tabela do Campeonato Brasileiro. Não saímos do lugar, gravamos esse programa. A janela de transferências também estamos de mal a pior. Assim, é que o contexto é ruim, eu não achei tão ruim, não. As contratações não foram ruins, mas obviamente que num elenco ruim você precisa de mais 3, 4 pessoas ali. Na verdade, esse elenco faltou uns 10. Então. A gente tá gravando isso dia 3 de agosto de 2023. Estamos aonde? Estamos aqui nos estúdios da Rádio Homem, junto com o nosso parça Marcelo, o cara que ajuda a gente aqui a tocar esse programa. O Santos perdeu pro Fluminense, vai enfrentar agora o glorioso Atlético Paranaense. Você, quando estiver escutando, já sabe o resultado. Já sabe o resultado. Esperemos que você esteja um pouco mais aliviado. A gente quer o combo vitória e demissão do Paulo Turra e do Falcão. É um combo difícil. Ótimo. É um combo difícil. Verdade. Vamos aguardar. Importante ressaltar que a gente está com a campanha de apoio lá no apoia.se/Amigos Urbano, quem quiser ajudar a gente, participar do nosso grupo de troca de mensagem lá, a gente troca a pauta com a galera, pede... Vamos fazer mais coisas com o pessoal que apoia a gente, inclusive, estamos devendo isso, mas em breve a gente vai fazer. Fernando, dito isso, não vamos aprofundar não na tristeza, até porque o programa de hoje é muito longo. E feliz. A gente vai falar sobre uma época... muito marcante, né, pra gente, pra torcida do Santos, né, em geral. A gente não viveu essa época, mas a gente sabe a história, vai saber um pouco mais hoje, que é os Meninos da Vila de 78. Eles ficaram conhecidos como os primeiros Meninos da Vila, eles não são os primeiros, né? Sim, obviamente, os primeiros 1912. Exatamente. Já tinham Meninos da Vila desde aquela... Não era 1916, exato, não tinha Vila Belmiro. Mas os times campeões do Santos sempre tiveram jogadores oriundos da base, né? Então, mas a nomenclatura Meninos da Vila surgiu ali naquele campeonato, a gente vai explicar. Exato. A gente não vai aprofundar tanto no campeonato de 78, que é um campeonato de 56 partidas, Fernando. A gente vai explicar isso também, tá? Esse episódio foi um pedido do nosso ouvinte, o Marcelo Nunes, que pediu pra gente no Instagram. Legal. Pra gente falar um pouquinho desse campeonato. Então é, Marcelo, pra você. E façam seus pedidos também. Exatamente, no Instagram, a gente pode atender, dependendo, né? Mas só peçam coisas um pouco boas nesse momento. Vamos jogar energia lá pra cima, por favor. Então nesse programa a gente vai falar muito de Juari, de Pita, de Ailton Lira, de Clodoaldo, Gilberto Sorriso, João Paulo, de todos aqueles caras que fizeram história no ano de 78/79, né? Que é o campeonato que... Temporada europeu. Campeonato europeu. E, Fernando, a gente vai explicar como é que aquele time foi montado, os problemas que o Santos estava encontrando ali na época, né? Obviamente que são problemas muito parecidos com o que a gente viveu hoje. E a gente também teve a ajuda do professor... O programa anterior, que era 1979, 89, também tinha um programa... 89, também problemas semelhantes ao anterior. O looping eterno do Santos de estar com problema financeiro. E eu não entendo por quê, e eu não entendo porque a gente se incomoda com isso. Porque já tinha que estar acostumadíssimo, né? E outra pessoa que ajudou a gente foi o professor Guilherme Nascimento. Um abraço pro Guilherme. Sensacional. Cadê? O cara que fez a Bíblia do Santos. Que figura incrível. Sensacional, professor Guilherme, que ele viveu aquela época, então ele passou muita informação pra gente. E também a gente tem a participação do Pita, que era o Pita... Pita responde a gente, é sensacional. Pita, né? gente boníssima, já fica fala aí, com a gente. Fica aí, viu, Axel, né? Que a gente já falou no último. Vamos, Pita. Tem mais, cara. O Pita mais ONU. Tem uma galera que ignora a gente, tá vendo, seu Axel? O Pita respondeu a gente e participará. Pita craque, cara. Exatamente. Quem, molecada, pode ver no YouTube aí os jogos 70, a gente vai pôr os links. Pita jogava muita bola. Trazendo pro futebol atual, você pode pôr... Ganso, a comparação natural, mas eu vou mais pra cima, assim, eu iria pra uns caras mais, tipo, sei lá, Riquelme, uns caras meio assim. O Pita era um absurdo mesmo. Era um negócio de maluco, o Pita jogando bola. Era. E ele vai fazer o box to box. Habilidade absurda, visão de jogo, muita técnica. Não fazia tanto gol, né? Mas fazia gols decisivos. Exato, o Muricy falaria que não pisa na área, né? Mas jogava muita bola. Não é um 10 que nem o Pedro Rocha, como diria o Muricy. Mas joga muita bola, né? Jogou muita bola. Deve jogar ainda. Com Se jogar com os veteranos, ela brinca com os caras. O Pita caberia com a 10 do Santos fácil hoje. Só não ia ter que marcar lateral, né? Com o Paulo Turra até. Com o Paulo Turra, o Pita ia ficar assistente de lateral. Isso. Bom, Vini, a expressão dos Meninos da Vila surgiu naquele ano
Mas, desde sempre, o Santos se via identificado com os jovens, né? Antes de mergulhar no time campeão paulista de 1978, é necessário voltar um pouco no tempo, né? Em 1974, ele, Pelé, jogou sua última partida pelo Santos e deixou uma lacuna que jamais seria preenchida, e todo mundo sabia disso, né? No fim das contas, todos sabiam. Obviamente que o torcedor santista não imaginaria que seria tão difícil, mas todos sabiam que a hora que ele parasse, o Santos não conseguiria suprir a ausência dele à altura. E essa saída do Pelé, obviamente, deixou o clube, não só o time, mas o clube, né, muito confuso, e o Santos demorou muito a se reencontrar. Os anos seguintes foram extremamente difíceis, com o Santos fazendo campanhas muito instáveis e a torcida mostrando bastante impaciência, apesar de alguns momentos de glória, como um título muito importante conquistado no torneio internacional hexagonal do Chile em 1977. É importante a gente também lembrar que o país estava em ebulição e o futebol acabava sendo um retrato disso. Havia uma esperança no país por mudança e a abertura política com o possível retorno dos exilados políticos da ditadura militar instaurada no país. E a torcida do Santos foi uma das que mais participou dessa campanha pela anistia dos que eram, foram ou presos ou perseguidos politicamente. Naquele mesmo ano, o Santos foi até o quadrangular final do Campeonato Paulista de 1977, isso. Mas acabou não avançando para a decisão. O time já contava com nomes como Ailton Lira, como Newton Batata, Juari, sob o comando do experiente técnico Otto Glória. Mas a juventude mesclada com alguns atletas mais veteranos não deu o que chamamos de liga, tanto que no Brasileiro de 1977, que terminou no começo do ano seguinte, 1978, o Santos acabou sendo eliminado na terceira fase. É isso mesmo. E como o futebol brasileiro nunca foi para amadores, o Brasileiro de 78 começou na sequência do Brasileiro de 77, que terminou em 78. Então foram dois campeonatos brasileiros colados um no outro. Meu Deus do céu. E o 77 foi finalizado em março de 78 e o de 78 começou em abril de 78. Na época, Fernando e amigos e amigas, a diretoria do Santos era encabeçada pelo presidente Rubens Quintas Ovalle, que decidiu demitir o técnico Ramos Delgado. O Ramos Delgado é o histórico zagueiro, né? Argentino, ele recebeu a notícia do Zito, que era um outro ídolo da nossa história, que na época era vice-presidente de esportes, ou seja, você tinha ali dois grandes ícones, né? Sim. Isso é uma coisa que falta, né? O Santos, na década principalmente de 70, 80 também, mas mais 70 foi permeado muita gente por ex-jogadores, né? Mengal, boa parte dos técnicos, Coutinho, o Ramos Delgado, o próprio Formiga, enfim. Muita gente passou pelo Santos, né? Isso falta hoje, né? A gente não tem ninguém identificado que possa vir trabalhar no Santos. Tentaram o Renato, não deu certo. O mais identificado é com a Roma. Nem fala, cara. E com o Inter, né? Enfim, e com São Paulo. Roland Garros. O Wimbledon. O Wimbledon, né? Mas deve gostar de Roland Garros também. Não, deve preferir grama, não gosta de saibro. Falcão. Talvez não goste de saibro. Vá pra sua casa, curtir sua família em Porto Alegre, por favor, cara. Vai descansar. Você já fez muito pelo futebol brasileiro, sim. Pelo futebol mundial. Você não vai bem na função que você tá no Santos. Vai descansar pro seu bem, pro nosso bem. Pelo menos vai pro Palmeiras, que aí atrapalha o rival, faz alguma coisa positiva pra todos. Melhor descansar. 70 anos, tá lá descansando. Tá bom. Tá bem, ganhou muito dinheiro, já vai descansar. Consegue assistir todo o US Open na tranquilidade. Tem tênis o ano inteiro nesse Sport TV. O ATP, o circuito ATP é um dos maiores. Vai ver a Biadade. Enfim, Djokovic aí. Falcão, pelo amor de Deus. O Zito falou o seguinte, né? Depois que ele demitiu o Ramos Delgado, abre aspas pro gerente. Gerente, porque é o apelido do Zito, né? Ele era vice-presidente de esportes, mas o apelido dele é gerente. Não houve atrito, apenas estamos seguindo uma orientação política que visa reformular o clube em todos os aspectos. Ramos é meu amigo, fez um trabalho elogiável, mas fomos obrigados a tomar esse tipo de decisão, deixando o coração de lado. Essa decisão foi econômica, tá, Fernando? Cara, sensacional. Zito no LinkedIn faria estragos. Faria estragos, cara. Faria Limer. Ele falou isso com o seu coletinho
e com seu patinete. Mas foi grana, tá? O Ramos Delgado tinha um salário e o Santos quis cortar o salário dele. Você ganha, era 45, queria cortar pra 30 mil cruzeiros, alguma coisa assim, e o argentino falou, não. Aqui? Não. Não, aqui não. E é isso. E aí acabava ali a história do Ramos Delgado com a camisa do Peixe. Na verdade, ele até volta depois, mas em outras funções. Ele teve algumas funções administrativas na década de 90. Sim. Bom, Vini, tudo isso ocorreu na véspera do jogo contra o Operário, ainda pela primeira fase do Campeonato Brasileiro de 78. Um jogo que acabou entrando para a história, né, pois afinal a paciência da torcida do Santos já tinha acabado e explodiu durante o jogo contra o time matogrossense. Vale destacar que o Operário era um time forte e respeitado. Por exemplo, foi semifinalista do Campeonato Brasileiro do ano anterior. A derrota fez o Pacaembu explodir em raiva. Incomodada com o desempenho do time, a torcida começou a cantar o nome do antigo treinador e depois passou a se expressar, digamos, com um pouco mais de violência. A torcida santista invadiu o campo e entrou em confronto com a polícia. E não era uma polícia qualquer, era a polícia do Coronel Erasmo Dias, um fascista de carteirinha. Mas naquela noite nem a força militar segurou a ira dos santistas, que acabaram destruindo o Pacaembu. Jogadores e comissão técnica dos dois times, a arbitragem encabeçada por Arnaldo César Coelho, sim, ele mesmo, jornalistas e centenas de outras pessoas ficaram presas no estádio até que a força policial recebesse reforços para controlar os rebeldes / torcedores. O ídolo Mengalvio foi o técnico interino naquela noite e não foi poupado dos protestos. A torcida que estava no tobogã jogava pedras e tijolos no estacionamento em que os carros de autoridades ficavam. Estavam bravos. Nessa derrota, o Mengalvio mandou a campo o Santos com o Williams no gol, Nelsinho Batista, o Homem de Ferro. Nelsinho Batista jogou quase todos os 56 jogos do Campeonato Paulista. Absurdo. Depois ele voltou. Não era Nelsinho Batista, era Nelsinho. Depois voltou para fazer besteira no Santos, mas na linha em 78 ele foi extremamente importante. Gilberto Costa, Fernando, depois Neto e Gilberto Sorriso, Clodoaldo, Ailton Lira, depois De Rosses e Tonzinho. De Rosses, que hoje é vereador aqui em Santos. Isso. Juari, Reinaldo e João Paulo. Repare que tem muita gente aí que tá no time campeão, né? Então você já tinha... De Rosses, que estudou com o senhor na faculdade, com o senhor, né? Também, Rui De Rosses. É verdade. Foi nosso companheiro de classe. Grande Rui. E ficava muito bravo quando a gente pegava no pé dele, né? Ele ficava bravo e passava trote pro Serginho Chulapa. Era época boa. Verdade, eu chegava na faculdade e falava: Rui, o meu pai disse que você era um Paulo Almeida piorado. Jogava nada. Meu pai falou que você era muito ruim. Aí ele levou vários recortes de jornal pra me provar que seu pai não sabe de nada. É boa, Rui. Rui tá ativo aí, tava de programa, não sei se ele ainda... não, ele tá com cargo, né? Tá vereador. Tá na política. A gente precisa ver se o Rui atenderia a gente. O Rui é um bom nome. Atende, o Rui é gente boa. Axel não atende, que fique claro, hein, Axel. Pô. E aí, só que é o seguinte, Fernando, desses caras todos ali, precisava de alguém, faltava uma peça nessa engrenagem, né? De alguns jogadores, faltava uma peça principal. O Santos foi atrás de outro ídolo histórico para substituir o Ramos Delgado. Chico Formiga. Seu Chico Formiga estava na Portuguesa Santista, só que o Santos chamou, né? O Zito chamou o Formiga. Deve ter ido a pé, né? Atravessou ali. Muito próximo, né? Pô, muito próximo. Não tinha Uber também? Deve ter ido a pé. Muito, com certeza foi a pé. E foi lá falar na Briosa lá com o Formiga. E aí o Formiga prontamente aceitou o convite do Zito para voltar para o Santos. E aí o Formiga foi substituído pelo Lima. Que sensacional. Que fazia parte da comissão, que era supervisor, né, do Formiga na Briosa. E aí virou técnico. Que legal. Isso a gente falou bastante no livro do Coringa Lima. Na biografia. É isso. Coringa entre Reis. E o Formiga, Fernando, conhecia boa parte dos jovens, porque ele já tinha trabalhado na base do Santos. Então ele já conhecia as características dos jogadores. Muito semelhante ao que aconteceu com o Lula, né? Isso. Foi um movimento inteligente. Sim. Foi um movimento inteligente ali. Um movimento que a gente não consegue fazer atualmente, né? A gente não consegue pegar técnicos da base e colocar ele para poder subir jogadores. A gente tentou com o Márcio Fernandes, tentou com o Orlando Ribeiro. Não deu com ninguém. Tentou com alguns outros. O Marcelo Fernandes teve passagem na base, né? Também. Infelizmente a gente não consegue mesmo. É isso. Nos anos 50, Fernando, você até pode complementar aí que você tem uma parte tática mais clara na sua cabeça. O Formiga atuava como um centro médio, né? Que é um sistema tático diferente dos utilizados atualmente.
Nos dias de hoje, por exemplo, eles seriam como um quarto defensor, só que com mobilidade para ir para frente, né? Isso. Como se fosse um zagueiro pela esquerda que avançasse. Não é uma espécie de lateral, mas enfim. Era uma configuração diferente tática, né? Na verdade, a década de 50 tem essa mudança do 2-3-5 pro 4-2-4, né? Então o Formiga 2, 3, acabou para um 3-2-5 algumas vezes. O Santos jogou o Formiga acabava vezes. descia ele e o Ramiro da linha média, né? Isso. Ele como um quarto zagueiro e o Ramiro como um lateral direito, e aí o Ivan acabava ficando como um lateral esquerdo propriamente dito, né? E, inclusive, ele jogou de volante algumas vezes. Os relatos sobre o Formiga era que era um jogador à frente do tempo. O Formiga era para esteve no ciclo da Copa de 58, poderia ter sido campeão mundial em 58, mas em 57 ele vai para o Palmeiras, né? E ele se machuca no Palmeiras. Ele até depois retorna ao Santos, mas o Formiga era titular absoluto da seleção brasileira em 1956, por exemplo. Jogava a bola, era um líder em campo. 410 partidas pelo Santos, ganhou todos os títulos, porque ele estava na campanha da Libertadores do Mundial, não jogou no Mundial. Não foi titular isso. Não foi titular, mas estava lá no time. Ou seja, era uma referência gigantesca para aquela grande quantidade de jovens que tinha no elenco do Santos, né? E bom, o novo técnico, Chico Formiga, tinha muito a fazer pela frente, e o Santos manteve certa instabilidade nos jogos seguintes do Campeonato Brasileiro. Na estreia de Formiga no banco de reservas, o Santos empatou por 2-2 contra o Rio Branco, em Cariacica, no Espírito Santo. Um grande abraço para o nosso amigo Cássio Braz. Monstro, sagrado. Bom, o Santos abriu 2-0, né, e acabou cedendo o empate. Nessa partida, o Formiga enviou a campo o seguinte time: Williams no gol, Nelsinho, Gilberto Costa Neto e Gilberto Sorriso, Clodoaldo, De Rosses, ele mesmo, Rui, e Tonzinho, Juari, Reinaldo e João Paulo. No decorrer da partida entraram Bianchi e o Cleiton. Entre idas e vindas, o Peixe terminou a primeira fase na 5ª posição do seu grupo e avançou na competição. Na fase seguinte ficou em 6º e conseguiu a última vaga para continuar vivo no campeonato. E foi um jogo de meio de tabela que a marca Meninos da Vila acabou surgindo, com vários desfalques para armar a equipe que enfrentaria o forte Santa Cruz. Santa Cruz era forte naquela época. No estádio do Pacaembu, o Formiga recorreu aos mais jovens, a quem ele dava a alcunha carinhosa de Meninos. Meninos, ele fala que ele tinha um sotaque bem mineiro, né? Exatamente. Bom, dos juvenis subiram Célio, Zé Carlos, Toninho Vieira, Pita e o ponta Claudinho. No meio de campo, o craque Pita, aos 19 anos, comandou o time. A linha de ataque tinha Juari, que também tinha 19 anos, o Célio, que tinha 18 anos, eu lembro do Célio jogando na Portuguesa Santista no final da década de 90, né? E o João Paulo, grande aquaplayer. João Paulo, aquaplayer total. Mora lá no Aquaplay. 21 anos o João Paulo tinha, o papinha da Vila. Bom, você caguetou onde ele mora agora, né? Rapaz, eu não poderia fazer isso, né? Mas não tem problema, o João Paulo tá sempre circulando por lá, ele é sensacional. Inclusive, muito agradável, uma figura agradabilíssima. Sobrou para o Tonzinho, o Ailton Lírio e o Reinaldo, que sequer foram relacionados para o encontro. Na sequência do campeonato, o Santos teve alguns bons momentos, mas nada que enchesse muito os olhos da torcida, Fernando. Porém, o que acontecia é que os jovens ganhando cada vez mais confiança, né? O Formiga passava essa confiança, mesmo diante dos resultados ruins, e apesar da eliminação antes da principal fase da competição. O empate contra o Botafogo da Paraíba em 1-1, pela última partida no dia do Brasileiro de 78, foi no dia 22 de julho. E como o Santos só estrearia no Paulista no dia 20 de agosto, quase um mês ali, né? Teve tempo para realizar diversos treinamentos de 5 amistosos, algo semelhante com o que aconteceu em 2002. Um pouco diferente, mas com alguma semelhança. Esse intervalo também foi bom para a recuperação física do Clodoaldo e a reintegração do Ailton Lira ao elenco. O Lira estava afastado, isso por uma espera de uma proposta, né? E o veterano, entre aspas, de 27 anos acabou não recebendo nenhuma proposta. O Formiga foi lá, reintegrou, e aí com a experiência do Clodoaldo também conseguiu incorporar o elenco para um campeonato, Fernando, que seria o campeonato estadual mais longo da história do Brasil, com certeza. A gente não pesquisei todos os campeonatos estaduais, mas, cara, são 56. O Santos jogou 56 jogos. Santos e São Paulo. Dentre os principais campeonatos do Brasil, talvez tenha sido o mais longo. Não imagina um brasileiro com 56 jogos. Para um time jogar 56 jogos. Não, muita coisa. O campeonato de 78, o Paulista de 78, começou em agosto daquele ano e terminou
em junho de 79. Foram 20 participantes, número ok, porém foram 3 turnos com octogonais para decidir o campeão dos 2 primeiros turnos, quadrangular para decidir o campeão no terceiro turno, e em final teve 3 jogos, né? Não necessariamente teria 3 jogos, mas teve 3 jogos. Loucura total. Meu Deus. Vini, para se ter uma ideia, o Santos terminou o campeonato com 56 jogos, como você falou, com 26 vitórias, 16 empates e 14 derrotas, 80 gols marcados e 47 sofridos, ou seja, teve muito espaço para oscilar dentro desse gigantesco formato de competição. E aqui cabe ressaltar que não iremos contar toda a trajetória do Peixe no campeonato. Para isso, temos o excelente livro do jornalista Ted Sartori, que também é da Asofis, chamado Quando os Meninos Viram Homens. Muito bom esse livro. Lançados pela Santos Box e que entrega detalhes de toda aquela maravilhosa campanha. A ideia aqui é mostrar os pontos-chave da campanha e entender algumas situações daquele período da história do Santos. Aí, Vini, eu te pergunto, vamos falar de nível técnico? Vamos falar de nível técnico. Bom, vale destacar, por exemplo... Carlos Alberto ou Zidane? Eu não sei, o Carlinho falou pra mim, né? Carlinho, né? Foi o Messi que falou pra ele, né? Pô, Carlinho, sensacional. Enfim, vale destacar, por exemplo, que o altíssimo nível técnico que a competição tinha, né? O Guarani havia acabado de ser campeão brasileiro em cima do Palmeiras. O Corinthians vinha embalado para tentar o bicampeonato após 23 anos sem títulos. A Ponte Preta tinha um time muito forte e o São Paulo também era um dos favoritos com um time muito bem construído. Outro ponto a se destacar era a proximidade que o Pelé, que havia deixado o Santos em 74, ainda tinha com aquele elenco. Era comum o rei do futebol sair dos Estados Unidos e passar na Vila Belmiro para dar conselhos e até treinar com o jovem elenco, além de reencontrar velhos companheiros como o Clodoaldo, como o Zito e como o Formiga. O Juari falou pra gente já, né, na série sobre o Pelé, Sim. que o Pelé aparecia lá no CT, dava uma moral danada pra eles. Bom, imagina você receber apoio do Pelé. Outro ponto de atenção, Fernando, é que o público foi enorme no campeonato. Em algumas partidas, o Santos jogou, por exemplo, para mais de 20 mil pessoas na Vila Belmiro. O maior público na Vila foi na derrota para a Ponte por 1-0, quando 30.799 pessoas foram ao Urbano Caldeira. É muita gente. Você tem arquibancada nova, né? É verdade. Pô, você tem aquele lance ali da Qual o nome daquela rua? Esqueci, meu Deus. Alencar. Tiradentes. Alencar. Tomando todos os públicos como mandante, visitante ou estádio dividido, que era muito comum na época. Sim. Né? Estádio dividido, a gente vai chegar lá, inclusive, vai falar isso na final. O Santos foi acompanhado em loco por 2.274.752 pessoas. Obviamente que esse número, algumas pessoas se repetiram, né? Foram em mais de um jogo. Todos os jogos. Mas o total das pessoas, que deve ter ido em todos os jogos. O professor Guilherme foi mais de um jogo. Também. Mas, pô, é um número gigantesco, né? É muita coisa. É muita coisa, até porque o campeonato gigante era a época de públicos enormes, assim. 100 mil pessoas. Por exemplo, a estreia do Santos foi diante do Corinthians, no Morumbi, para 111 mil pessoas. Sensacional. Uma festa absurda, Morumbi dividido. Uma época, a torcida do Santos era pau a pau com a torcida do Corinthians como a maior do estado. Era muito maior que as outras. Então, o Santos era um time de massa mesmo. Ainda é, mas era mais ainda. E, inclusive, esse jogo foi marcado, justamente a federação marcou para ser a estreia, para você reunir as duas maiores torcidas do estado. Legal. E o Santos mostrou um futebol atrevido naquele dia, com o destaque pro Pita, pro Nilton Batata e pro Juari, né? E pelo lado rival, a atração foi a estreia do Sócrates, que tinha sido contratado junto ao Botafogo de Ribeirão Preto, Santista Sócrates. Pita abriu o placar, só que o Rui Rei, ele mesmo, polêmico, o Rui Rei, empatou o jogo. 1-1 não traduziu o que se viu em campo, o Santos merecia ter ganhado, mas deixou a torcida santista esperançosa de uma boa campanha no resto da competição. Vale registrar que nesse jogo o Santos foi, já teve uma diferença aí. Sim. Já foi a campo com Vitor, Nelsinho, Joãozinho, Neto, Gilberto Sorriso, Clodoaldo, Lira e Pita, Nilton Batata, Juari e João Paulo. É a escalação clássica. Sensacional. Esses últimos 100 jogadores. Que tá não, todos eles, cara. É uma escalação de ponta da língua, né? É um absurdo isso. É uma escalação de ponta da língua. E seria uma escalação num campeonato curto que ia jogar, sei lá, no campeonato de 20 jogos, ia jogar 18, sei lá, 17 jogos. Mas no campeonato de 56, não tem cara. Como. E o Santos, o Formiga, teve que mudar a escalação diversas vezes, mas esse núcleo aí principal, essa trinca de meio campo, essa trinca de ataque, teve quase sempre presente alguns representantes. E vale destacar
a média de idade da equipe, que era de 24 anos. E, bom, na época, com 20 anos, Edivaldo Oliveira Chaves, o Pita, comandava as ações no meio de campo. Com o suporte de Clodoaldo e Ailton Lira, o jovem explodiu de vez em 1978 e encantou a torcida santista com passes precisos e muita categoria. E ele nos contou como foi importante ter jogado com seus companheiros nas categorias de base do Santos e também ter ao lado atletas mais renomados no plantel, que deram todo o suporte quando necessário. Vamos ouvir o Pita. Somos os juniores que tinham um time que já era bicampeão paulista, começou a unir aquele grupo de profissional do Santos. Então, fomos recebidos pelo tricampeão mundial Clodoaldo, Ailton Lira, Gilberto Sorriso, Nelsinho, Joãozinho, que era o capitão da equipe, muito bem recebidos, com um carinho muito grande. Eu acho que a minha maior memória foi essa, de uma equipe que senti que ali montou-se uma equipe de campeões, porque a confiança que foi dada para a gente foi espetacular. Essa foi a minha grande memória que eu levei para a minha carreira toda. Foram 408 jogos e 55 gols marcados com a camisa do Santos. O Pita foi realmente um craque. No primeiro turno, os 20 times se enfrentaram todos contra todos, mas para efeitos de classificação, foram divididos em 4 grupos de 5 equipes. Alguns momentos foram marcantes, como a vitória por 3-1 contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, com 3 gols marcados por Juari. E tome comemoração rodeando a bandeirinha de escanteio. Muito bonito ver as jogadas daquele time e vale cada minuto que está disponível lá no YouTube. Era uma equipe que jogava para frente, com ousadia. Bom, o primeiro volante era o Clodoaldo, que dispensa qualquer tipo de apresentação. Clodoaldo era um jogador fabuloso. O Ailton Lira e o Pita ditavam o ritmo no meio e na frente era uma verdadeira dor de cabeça para qualquer zaga, com os extremamente velozes Newton Batata pela direita, o João Paulo pela esquerda e o Juari atuando por dentro do ataque. E assim, jogando com toque de bola em gramados horríveis. O gramado do Morumbi era horrível, o gramado da Vila era horrível. A bola quicava, subia. Um coelho, um conejo, como diria Messi. E eles conseguiam fazer as jogadas. O Santos também, em um determinado momento do campeonato, ganhou o apelido de futebol discoteca, né? Em alusão à moda da época das casas noturnas, Fernando. Se a gente tivesse vivo naquela época, a gente estaria usando... Seria o futebol balada hoje. Calças, boca de sino. Seria o futebol balada hoje. O filme do Travolta, cara, me fugiu no Dancing Days. E o centroavante seria o André Discoteca. André Discoteca. André Disco. E era um time, Fernando, que quando embalava era difícil de segurar. Tá? Mas era um time que também vale a pena destacar até pela classificação que você falou ali, oscilou bastante. Perdeu 16 jogos, é muita coisa. Sim. O Santos terminou na segunda posição do grupo A, atrás da Ponte. 7 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. Com isso, o Santos pegou o São Paulo nas quartas de final do primeiro turno, mas chegou em uma fase, porque chegou nessa final 7 jogos, pegou uma sequência de 7 jogos sem conseguir ganhar de ninguém. E fora formiga. E também não ganhou de São Paulo. O Santos empatou por 0-0 e a prorrogação também foi 0-0. Então assim, era um campeonato feito para ter emoção. 0-0, prorrogação. Se tivesse prorrogação, provavelmente ia ter par ou ímpar. Os caras iam ficar enrolando ali, entendeu? Mas o Santos avançou porque fez mais gols que o São Paulo no primeiro turno. 27 gols do Santos contra 17 do São Paulo. Só que o São Paulo fez 5 pontos a mais que o Santos e mesmo assim ficou pelo caminho. Que vale gol. Que regulamento. E o São Paulo entrou na justiça esportiva. Só que aí o juiz leu o regulamento. Ele leu. O regulamento é escrito isso. E segue o jogo. Santos classificado. Na semifinal do turno, Santos ganhou da Ponte por 1-0 com o gol do Lira no Morumbi e se credenciou a enfrentar o Corinthians, que do outro lado da chave tinha ganhado do Guarani. Que legal, ou seja, podia ter uma final Guarani e Ponte, né, cara? Exatamente. Que legal. A decisão do primeiro turno ficou marcada pelo transtorno do Clodoaldo, cara. Legal. Esse vídeo aí a gente vai pôr também, é maravilhoso. O Clodoaldo fica maluco. Ele fica maluco e depois desaba. Esse jogo a gente tá rindo aqui, mas tadinho do Clodoaldo. O Clodoaldo era o jogador mais experiente do time, né? Tinha 28 para 29 anos ali.
Só que ele fez. O Vitor, o goleirão Vitor, fez um pênalti no Palhinha. Que faleceu recentemente, inclusive. É verdade. Jogou no Santos também. Isso. E aí tava tudo certo pra bater o pênalti. Só que o Clodoaldo continuou reclamando muito com o Bosquilha, com o Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Continuou, e o Bosquilha expulsou o Clodoaldo. No que o Bosquilha expulsou o Clodoaldo correu pra torcida, começou a fazer uns gestos malucos assim. E aí a galera veio cercar ele, os jornalistas, né? Segurança, aí do nada ele desmaia, cara. Tipo, e sai de padiola. Não, ele sai aqui, ó, no colo do segurança lá, sei lá, cara. Foi inacreditável a cena. Isso aqui que aconteceu, Fernando. O Palhinha bateu o pênalti e o Vitor pegou. Ou seja, depois de tudo isso, o Vitor pegou o pênalti, cara. Sensacional. Bom, eu já falei o que você ia falar, desculpa. O Corinthians fez o gol da vitória com o Palhinha, né? Isso, o Palhinha que o perdeu o pênalti. É. Não, ele sofre o pênalti. Ele sofreu o pênalti. Quem cobrou foi o Zé Maria, o Super Zé. Isso. E, enfim, o Palhinha faz o gol da vitória e o Santos perde, né, o primeiro turno. É derrotado pelo Corinthians e o Corinthians se torna o campeão do primeiro turno. Por isso que era o favorito, um dos maiores favoritos a ganhar o campeonato era o Corinthians. Sim, era o campeão. E exatamente. Tinha saído da fila, tinha se reforçado com o Rui Rei e com o Sócrates, isso, né? Bom, o Rei já era do Corinthians, né? Só jogou com a camisa trocada. Com o Corinthians compra o Rui Rei de novo, né? Foi manchete de um jornal. Mas, bom, com mais confiança, inclusive da torcida e também da opinião pública, o Santos não era mais um azarão no segundo turno daquele Campeonato Paulista de 1978. Nessa etapa da competição, o Peixe foi o primeiro colocado do seu grupo, o Grupo D. Novamente, os times jogaram em sistema de todos contra todos, mas somente para efeitos de classificação, eles eram divididos em grupos. Alguns jogos dessa campanha no segundo turno foram muito marcantes para a torcida, como uma goleada por 4-1 sobre o São Paulo. O São Paulo apoiou bastante do Santos nesse campeonato, né? Na volta do Serginho, ele mesmo, Serginho Chulapa, aos gramados após 2 anos suspensos. Foi isso, né? Serginho. Que deu uma bica no Bandeira, né? Exatamente, Serginho era uma figura sensacional. Esse é o maior pra mim, pra gente, pra você também, é o maior personagem da história do Santos. O maior personagem da história do Santos, não tem não é o maior jogador, não é o maior personagem. Ele era sensacional. Como, sei lá, o Maradona talvez seja o maior personagem da história do futebol. Exatamente, é isso aí. Bom, com isso, o Santos avançou para as quartas de final e bateu a Francana por 2-1. Na semi, o Santos acabou parando no forte time da Ponte Preta após empatar em 1-1 no tempo normal e acabar perdendo por 1-0 na prorrogação. A final do turno foi Ponte Preta e Guarani e os alvinegros de Campinas levaram o título do segundo turno após um empate na final, já que eles haviam feito mais gols que o Bugre na primeira fase. Anote aí, para você não se perder. É bom pegar papel e caneta nesse momento. Sim. Corinthians campeão do primeiro turno e Ponte Preta campeã do segundo. É isso. E antes de começar a contar a história do terceiro turno, chegou a hora de mostrar como aquele time foi montado para chegar até ali, ainda com chances de título, né? Porque estava aberto ainda o turno, podia acontecer qualquer coisa. Naquela altura do campeonato, todos os jogadores já estavam no elenco, né? Porque tinha esse jogador que foi chegando ali e tal. Então já estava todo mundo ali. O Santos não era azarão, mas também não era o favorito absoluto. Então estava numa posição ali meio que, vamos ver o que dá. Famoso antigo G. Um pouquinho mais para cima. Vamos pro raio-x. Os goleiros eram Vitor, que foi contratado junto ao Cruzeiro em 78, foi titular absoluto durante o campeonato inteiro, só que ele se machucou contra o Corinthians no seu 52º jogo, Fernando, inacreditável. E ele ficou de fora da semifinal contra o Guarani e das 3 finais contra o São Paulo. Quem entrou foi o Flávio, que veio do Bagé, e um goleiro que, assim, ele não fez feio, mas também não fez muito bonito, assim, tem umas falhazinhas aqui e ali, mas acabou sendo importante. Na direita, na lateral, Nelsinho jogou 53 vezes, um número impressionante, ele que tinha chegado no Santos em 77, após passagem de destaque pelo São Paulo. Na esquerda, o principal nome era Gilberto Sorriso, que também veio do São Paulo, junto com o Nelsinho. Chegaram juntos. Sim. E nas vezes que ele não podia atuar, né, o Gilberto foi substituído por nomes como Fausto, que era da base, e o Valdemir, que era... O Fausto, um cara extremamente legal. Teve um encontro lá da Embaixada de São Paulo com os jogadores. Ele foi um dos caras mais agradáveis, assim. Que bom. E o Valdemir também jogava ali de vez em quando na lateral. O miolo da zaga era formado primordialmente por Joãozinho, que na década de 90 foi técnico do Santos. O Joãozinho veio do Vitória em 1977, e o Neto, que foi contratado junto à Caldense um ano antes.
O Joãozinho também tinha fama de zagueiro artilheiro e marcou 14 vezes nas 299 partidas que ele jogou pelo Alvinegro. Por muito tempo ele nada também colocar o Joãozinho para fazer o jogo 300, né, gente? Que nem o... Qual é o nome dele? O Godinho. O Godinho. 799 jogos, aposentou. Não, gente, não dá, pode. Cara. Quem tem toque morre com isso, eu tô quase morrendo. Joãozinho, por um tempo, foi um dos maiores zagueiros artilheiros da história do Santos. Isso, por muito tempo. Era uma figura bem marcante pro torcedor daquela época, né? Sim. O zagueiro Antônio Carlos veio do Aliança já em 1979 e foi uma peça muito importante na reta final do campeonato, já que ele acabou jogando as 3 partidas que decidiram o título. O Fernando, que veio do Comercial em 75, também foi uma figura recorrente na zaga santista. O histórico meio de campo do Santos naquela campanha era composto por Clodoaldo, Ailton Lira e Pita. O Clodoaldo era da turma lá de Class of 1966, subiu para o time principal só, ele e o Edu, só isso. Só para jogar com quem, né? Nada mais. Para jogar pela Pelé, Zito, enfim, Lima. Pegou os últimos anos de glória da era Pelé, né, o Clodoaldo. O Lira chegou da Caldense em 1976 e o Pita foi promovido das categorias de base em 1977. 3 jogadores excepcionais e que marcaram seus nomes na história do Santos. Zé Carlos e Toninho Vieira, 2 outros talentos da base, também faziam a função de volante e meio-campistas na ausência dos titulares. Os reservas da armação foram Nelson Borges, que veio do Noroeste em 78, o elegantíssimo Rubens Feijão, cria da base santista, e o Zé Roberto, que foi contratado junto ao São José em 78. O histórico ataque titular tinha Juari, revelado aqui na Vila, que subiu aos profissionais em 76, João Paulo, que chegou em 76 vindo do São Cristóvão do Rio, e o Newton Batata, que o Santos foi buscar lá no Atlético Paranaense. Claudinho e Célio eram outros 2 meninos da Vila que também tiveram momentos de importância na campanha. E agora, Marcelo, vamos ouvir o que o Pita fala sobre como o Santos jogava naquela época. A organização do seu Formiga, né, e de todos os jogadores, o bom daquela equipe que eu acho que tem que ser assim, né? Era a união do treinador com os jogadores, conversava qual era o sistema melhor entre o Formiga e os jogadores mais experientes. Então, isso fez com que formasse uma organização tática muito boa, né? Nós tínhamos atrás uma defesa forte, jogadores experientes, no meio era Clodoaldo, Ailton Lira e eu, né? Então, 2 jogadores muito experientes, Clodoaldo, não precisa nem se falar, um tricampeão mundial, e um ataque muito veloz, né, que era Newton Batata e Juari João Paulo. E quando entrava Célio, Claudinho, Rubens Feijão, também já eram jogadores rápidos também. Então, a nossa estratégia era essa, era fazer uma marcação boa, né, trazer a equipe do adversário para a gente contra-atacar, né. O nosso forte era esse, e nós saíamos muito rápidos, né? A jogada caía no pé do Corroz, era rápido para mim ou para o Lira. Eu e o Lira éramos grandes lançadores, né? Sabíamos lançar com muita facilidade, e isso facilitou, porque com o Newton Batata e o Juari João Paulo, jogadores altíssimos, velozes e inteligentes. Então, as coisas foram se encaixando dentro do campo, e essa organização deu certo até o final do campeonato. A explicação do Pita era um time bem legal de assistir mesmo. E tinha uma união dos caras bem bacana. Os caras se falam até hoje, grupinho de WhatsApp, bem bacana mesmo. Não, são jogadores muito legais, assim. Muito bacana. A vivência deles depois, mesmo no futebol, né? O João Paulo foi jogar no Flamengo, jogou no Corinthians, mas mesmo assim sempre respeitou muito o Santos. Tá aqui até hoje. Agora todo mundo sabe onde ele mora. Agora. O Pita jogou. O Pita jogou no São Paulo e mesmo assim não perdeu o encanto. Não perdeu. Não perdeu. Juari saiu, foi campeão. O Pita saiu do Santos pro São Paulo. Assim, poderia ter sido traumático, assim, mas não, até porque quem veio ajudou muito, né? Sim, todo mundo foi feliz na situação, mas esses jogadores, o próprio Lira também, né? Enfim, são jogadores que criaram uma identificação muito legal com a torcida. Né? O Pita do Santos, né, cara? Assim, o Pita tem história no São Paulo, mas é o primeiro o Pita do Santos. É isso aí. É o Pita do Santos. É isso aí. Pra gente não se perder, terceiro turno, 10 equipes. As 2 campeões dos 2 primeiros turnos, Corinthians e Ponte. Além do Santos, Palmeiras, São Paulo, Guarani e Botafogo, por índice técnico, pontuação. O Juventus entrou como vice-campeão do torneio incentivo. Vice, porque o campeão paulista teve um imbróglio lá com a federação, não pôde jogar. A Francana beliscou uma vaga por melhor renda
Eu não consegui achar essa renda, deve ter sido uma coisa absurda, porque tinha renda de 100 mil pessoas no Morumbi. Não sei Não, mas talvez foi a renda dentre os não classificados. Pode ser, faz sentido. E a Portuguesa entrou com o melhor ataque. Então, essa salada aí do terceiro turno. Novamente foi disputado em formato todos contra todos, com os times divididos em chaves. O Santos oscilou demais nessa reta final. Terminou com 10 pontos, né? A vitória valia 2. Então foram 5 vitórias e 4 derrotas. Foi segundo do grupo B, atrás do Palmeiras. Lembre da pontuação do Santos. O Palmeiras fez 14. No grupo A, Guarani e São Paulo fizeram 13 e avançaram para a semifinal, junto com Santos e Palmeiras no grupo B. Corinthians fez 12, 2 a mais que o Santos, mas ficou de fora, porque estava no outro grupo. Que absurdo, gente. Os campeões dos 2 primeiros turnos estavam eliminados do Paulistão de 78. Meu, que absurdo. Como o Santos não tinha nada com isso, tratou de liquidar o Guarani na semifinal por 3-1, mesmo totalmente desfalcado. Não jogou Vitor, não jogou Neto, não jogou Clodoaldo, nem o Ailton Lira, tampouco o Newton Batata. Era o histórico bugre de Carlos Alberto Silva e que tinha nomes marcantes no futebol, como Zenon, Renato, Capitão, Careca e o Bozó. Na outra chave, o São Paulo superou o Palmeiras para avançar e enfrentar na decisão os meninos da Vila. Na final, a regra era bastante controversa, porém ela era clara. Necessário somar 4 pontos para ficar com o título, ou seja, 2 vitórias ou 1 vitória e 2 empates. Se houvesse a necessidade de 3 jogos e os times chegassem em condições de igualdade, o Santos jogaria a prorrogação do terceiro jogo, podendo empatar. Isso porque fez 18 gols na terceira fase contra 14 do São Paulo. Mas lembre-se que o São Paulo fez 13 pontos e o Santos 10. Mas isso não foi levado muito em consideração. O primeiro jogo entre Santos e São Paulo aconteceu no dia 20 de junho de 1979. Lembremos, é o Campeonato Paulista de 78. O Santos venceu por 2-1 e o Morumbi recebeu mais de 88 mil pessoas. O Santos jogou com Flávio, Nelsinho, Joãozinho, Antônio Carlos e Gilberto, Toninho Vieira, Zé Carlos e Pita, Claudinho, Juari e João Paulo. O São Paulo jogou com Valdir Pérez, Getúlio, Marião, Tecão e Ayrton, Chicão, Teodoro e Dario Pereira, Edu, Serginho e Zé Sérgio. O técnico de São Paulo era o Rubens Minelli. O Santos sem Vitor, sem Clodoaldo, sem Lira e Newton Batata, porém com um reforço de peso. Pelé esteve na concentração santista em São Paulo, horas antes do jogo, para transmitir para emanar aquela energia moral, positiva. Né? Moral. O jogo, obviamente, como toda decisão, começou estudado. Só que aos 18 minutos, Dario Pereira, cracaço, fez uma jogadaça pela esquerda, cruzou na medida pro Serginho, só cutucar de cabeça. Aí eu acho que foi a primeira falha do nosso goleirão. Sim. Ele saiu ali, enfim. O Serginho só cutucou 1-0 e aí explodiu a metade de 3 cores do Morumbi. Pensa em curioso, né? 3 jogos no Morumbi, né? São Paulo jogando em casa, os 3, sim. Mas não era uma casa que não era casa, né? Muito louco isso, por cara. Muito tempo o Morumbi não foi só a casa de São Paulo. A torcida do Santos no segundo jogo tava maior, enfim, sim. É uma coisa que você pensa hoje e não deixaria isso acontecer de jeito nenhum, né? Não. Ter um time com uma torcida maior no Morumbi do que o São Paulo. Primeiro que nem pode, né? Sim. Nem pode. Só que não deu muito tempo pro São Paulo comemorar, Fernando. 8 minutos depois, o Juari recebeu um passe na entrada da área, dominou, a bola subiu, ele bateu quando ela caiu, sem chance pro Valdir Pérez. Golaço. Foi o 29º gol do Juari no campeonato. Artilheiro absoluto e sensação do futebol brasileiro naquele período era o Juari. Aos 9 do segundo tempo, Pita fez jogadaça pela direita, cortou pra dentro e bateu. Só que dessa vez o Valdir Pérez aceitou. O Valdir Pérez ali falhou bonito. Também acho. E o Santos virou o placar. O placar aí foi mantido até o final. E aí, Fernando, bastava ao Santos vencer o segundo jogo, que aconteceria 4 dias depois, para garantir o título. Só que dessa vez sem o João Paulo e sem o Zé Carlos, que foram punidos com o 3º cartão amarelo. E essa punição, Fernando, dependendo se você não tivesse cumprido antes, você acumularia. Então era comum, por exemplo, que nem a gente falou aqui em off, o Batata ficou, 6 jogos sem jogar. Sim. Então, nesse caso, o João Paulo tomou o 3º cartão amarelo e ficou fora, acabou para ele o campeonato ali. E o Lira também ficou fora de toda a fase final. Isso.
Comigo, desculpa, senhor, gente. vai daí. O segundo jogo foi dia 24 de junho de 79 para 115.155 pessoas no Morumbi. Meu Deus. É absurdo as imagens desse... Absurdo assim, coisa maluca. Flávio Nelsinho, Joãozinho, Antônio Carlos e Gilberto Sorriso, Toninho Vieira, Rubens Feijão e Pita, Claudinho, Juari e Célio. Time muito, muito mexido, né? Sim. Valdir Pérez, Getúlio, Marião, depois Bezerra, Tecão e Ayrton, Chicão, Dario Pereira, Wilson Tadei, depois Neca e Ducho, a gente lá para Zé Sérgio. Esse foi o time que o Rubens Minelli mandou a campo. E o Pelé, de novo, apareceu na concentração, só que dessa vez na Vila Belmiro, e para dar aquela moral, porque o Santos precisa ser campeão naquele dia. Sim. Naquele dia não, naquela semana. Bom, o futebol é simples, era só vencer o rival e o Santos quebraria um jejum de 5 anos sem títulos. Sim, 5 anos sem títulos já tinha gente incomodada. Claro. Né? Mal eles sabiam que passariam anos depois. Bom, e o Santos fazia isso, ganhava do seu rival até os 43 minutos do segundo tempo. O Célio abriu o placar no fim do primeiro tempo e fez explodir a massa santista no Morumbi. O menino da Vila recebeu um passe milimétrico de Pita, dividiu com a zaga e bateu meio sem ângulo para abrir o placar. Antes, o Antônio Carlos perdeu um pênalti após uma excelente defesa do Valdir Pérez. O Santos segurou o jogo como deu, perdeu alguma chance de ampliar, mas no final foi punido com um gol de Zé Sérgio, que empatou no apagar das luzes e reacendeu a esperança São Paulina. Um gol inacreditável, um bate-rebate bizarro assim na área do Santos. E a torcida do Santos já gritava é campeão. A torcida já gritava é campeão, porque pensa assim, 43 não tinha esse negócio de 5 minutos de acréscimo. Não. Geralmente acabava aos 45. Sim. Então ficamos por 120 segundos ali de ser campeão. Foi bem traumático assim, pro torcedor que tava no estádio, torcedor em qualquer outro lugar. Muito. A torcida já estava realmente se considerando campeão. O Serginho e, pelo São Paulo, obviamente, o Joãozinho do Santos se engalfinharam e tomaram o terceiro amarelo e os dois ficaram de fora do jogo que realmente decidiria quem seria o campeão paulista de 78. O Santos e São Paulo voltaram a se enfrentar novamente 4 dias depois, ou seja, 28 de junho. São Paulo vence o jogo por 2-0 para 80 mil pessoas no Morumbi. Obviamente que o jogo teve prorrogação e na prorrogação o empate deu ao Santos o título. Bom, o 11 inicial daquela noite que fez o Santos campeão: Flávio, Nelsinho, Antônio Carlos, Neto e Gilberto, Zé Carlos, Toninho Vieira e Pita, Nilton Batata, Juari e Claudinho. O São Paulo foi de Valdir Pérez, Getúlio, Tecão, Bezerra e Ayrton, Chicão, Muricy, ele mesmo, e Dario Pereira, Viana, Neca e Zé Sérgio. A gente obviamente precisa retomar o regulamento, né? Após 2 jogos realizados, o Santos somava 3 pontos, uma vitória e um empate, e o São Paulo 1 ponto. Ou seja, o Santos jogava para empatar e alcançar o 4º ponto e ser campeão. Enquanto isso, o São Paulo precisava ganhar para chegar aos 3 pontos, empatar com o Santos em pontos e tentar vencer na prorrogação para ser o campeão. Ao São Paulo restava vencer no tempo normal e também na prorrogação para ficar com o título. O Santos poderia empatar no tempo normal, seria campeão, ou perder no tempo normal, mas não perder na prorrogação. Uma situação para lá de pitoresca, mas que naquela época era normal. Né? Você vê os jornais assim, ninguém reclamando, tudo ninguém tranquilo, dizendo que isso era um absurdo, quem foi o louco que criou isso, ninguém cita isso nos jornais, né? Não. Mas enfim, com os 5 minutos do segundo tempo, o São Paulo já vencia por 2-0 e com isso o jogo foi arrastado até terminar o tempo regulamentar. Por quê? Os dois times começaram a se poupar para exatamente. A prorrogação. Tá 2-0, o Santos para empatar teria que fazer um esforço que o cansaria para prorrogação. Talvez não conseguisse. Talvez não conseguisse, ia ficar cansado. São Paulo também, não, peraí, estamos ganhando. Sim. Vamos segurar. Situação meio bizarra. Bizarra, mas enfim, era o campeonato da época. A prorrogação, e aí o Santos estava mais inteiro, time mais jovem. O time de São Paulo era um time mais rodado. Sim. São Paulo tinha sido campeão brasileiro em 77, sim, né? E o Santos poderia ter vencido a prorrogação, mas perdeu muito gol. A gente estava falando aqui antes. Sim. Uns gols incríveis. A Juari perdeu gol, Feijão perdeu gol. Aquele gol do Rubens Feijão um gol seria tipo o gol do Léo, né? Muito parecido com o gol do Léo em 2002 seria. O 0-0 persistiu, mas o Santos correu o risco. Não correu nenhuma chance claríssima de gol, porque a zaga do Santos foi muito bem. O São Paulo abusou muito dos cruzamentos. Vale a pena ver. Tem esse jogo inteiro no YouTube, inteirinho. Narração do Luciano do Vale, pela Globo. Sensacional. Entrevista com Formiga no meio do jogo. E aí, Formiga, o jogo? Tá ruim, tá bom. Louco, cara. Sensacional. Muito louco. E foi muito tensa nessa prorrogação. Foi porque, cara, o Santos foi muito... Não sei se
fazia a prática da estratégia. Até por conta também o gol no final do Zé Sérgio, deu aquela ducha. Deu, então... mas assim, é muito arriscado você não... o empate é nosso. Cara, pra acontecer uma porcaria é muito fácil, tá? Sim. Não aconteceu. Por nossa sorte, São Paulo não tinha mais força, o Santos segurou bem. E aí, cara, um título histórico, maluco, comemorado por, sei lá, por dias, meses, enfim. E até hoje é cultuado pela torcida santista de quem viveu e quem não viveu aquela época. Só que é o seguinte, Fernando, esse time poderia ter dado mais frutos pro Santos, né? Sim. Poderia ter continuado ali, ganhado mais um Paulistão, que era o campeonato mais visado, só que o Formiga acabou aceitando uma proposta para treinar o Al Nassr da Arábia Saudita. Olha a Arábia Saudita. Cristiano Ronaldo acha que tá, o Formiga tá abafando. Vanguarda do Formiga. Foi indo para a Arábia antes de muitos outros. Eu vi que era o sonho dele para a Arábia, né? Que nem o Roger Guedes, né? O time foi se desmontando aos poucos, né? Então não teve essa sequência. Alguns nomes como Pita e João Paulo ainda participaram de campanhas históricas, como por exemplo o Brasileiro de 83, que o Santos poderia ter sido campeão, mas acabou perdendo pro Flamengo do Zito. Mas nomes como Juari principalmente logo depois foi para a Europa, foi fazer carreira lá, foi super bem. E o Batata foram tentar a sorte longe da vida, então já era um outro núcleo, Fernando. Um outro ponto interessante pra gente falar desse campeonato. Dos 56 jogos do Santos, 14 foram clássicos. 14 clássicos. O São Paulo foi freguês, Palmeiras e Corinthians, as pedras nas chuteiras alvinegras. Contra o Corinthians foram 4 jogos, 3 derrotas e um empate. Nossa, que absurdo. Impressionante. Contra o São Paulo, 3 vitórias, 2 derrotas e 2 empates, 7 jogos. Sendo que 2 foram pra prorrogação. É verdade. E esses 2 foram pra prorrogação, foram 0-0 os 120 minutos. Inacreditável, né? O primeiro turno e o final finalista. Não, o final foi 2-0 pro São Paulo. É verdade. O final foi 2-0 pro São Paulo e 0-0 a prorrogação. Isso. Santos e Palmeiras, 3 derrotas. Freguês-aço do Palmeiras. Nada muda. Em todas as épocas. Nada mudou. Se situaram, entenderam o que aconteceu, dessa maluquice que foi o Paulistão de 78, mas para nossa sorte, final feliz, título histórico e, cara, impressionante o que esse time fez naquele ano, né? E esse time marcou uma época, né? Porque teve muita gente que ficou viúva de Pelé, né? Normal, né? Mas assim, os próprios rivais brincavam com essa questão de viúva de Pelé. A gente ouvia até os anos 90, sei lá. Mas ali era mais forte, né? Claro. Então, assim, eu acho não, algumas pessoas que eu já conversei que viveram naquela época tinham a consciência de que sem o Pelé o Santos não conseguiria, né? Sim. Que o Santos pudesse voltar a ser um clube médio e regional. E essa conquista foi muito importante para isso, né? Que foi uma galera jovem que acabou torcendo pro Santos, porque os seus pais torciam pro Santos, né? Que acabaram não vendo o Santos de glórias mil ao redor do planeta, mas puderam talvez muitas das pessoas, foi o primeiro título que eles viram realmente com consciência, né? Sim. Com idade para poder lembrar de cada momento. Então quem vivenciou essa conquista, principalmente os mais jovens naquela época, tem esse título e essa equipe, esses jogadores separados do lado esquerdo do peito, como diria Milton Nascimento, né? Eu acho que o dia que tiver a máquina do tempo aí, o Nexora da vida, ou viajar pelos tempos, esse é um jogo que eu tenho que ver. Dando risada. Sensacional. Emulando Armando Gomes. Armando Gomes, cara. Finados. Pô, Deus o tenha. Monstro. Eu vou querer voar pra esse dia, sei lá, voar, não sei como é que é. Voar pra esse jogo aí, cara. Porque, não pelo jogo em si, mas pela sensação. Sim. Pra ver a galera, a massa santista que era gigantesca nos estádios, e é um estádio com perfil totalmente diferente dos estádios de hoje. Não, era uma outra popular, galera que ia pros jogos. Era muito mais bacana. Não tinha selfie, não tinha tino. Pois é. Tem estádio que tem sushi. Burger. Tem estádio que tem sushi. Burger. Enfim, gostou dessa história? apoia.se/Amigos Urbano. A gente tá no www.amigosurbano.com.br. Nas redes Twitter e Instagram como @AmigosUrbano, para ouvir a gente YouTube, Spotify, Orelo e todos os outros agregadores de áudio. Beleza, Fernando? É isso aí, Vini. Até a próxima, galera. Valeu! Valeu, pessoal. Tchau, tchau.